Quantas vezes o comprimento do raio cabe dentro do comprimento de uma circunferência que contém este raio? Estamos iniciando a nossa primeira aula dessa série de estudos sobre o radiano. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e clica no sino para ativar as notificações. Lembre-se de, no final do vídeo, avaliar esta aula deixando o teu like, tá certo? Se ficar alguma dúvida, deixa também os teus comentários logo aqui abaixo. E aí vamos passar aqui para o quadro. E a gente vai começar com essa primeira pergunta aí. Quantas vezes o comprimento do raio cabe dentro do comprimento de uma circunferência que contém esse raio? Para isso a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos utilizar a expressão que calcula o comprimento de uma circunferência a partir do raio. Se você estiver lembrado, essa expressão diz que o comprimento da circunferência é dado por 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio desta circunferência. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos numéricos para que a gente possa trabalhar para descobrir quantas vezes o comprimento da circunferência ele vai ter o raio dentro dele. E aí vamos pegar o nosso primeiro exemplo aqui, o exemplo 1, que vai ser aqui o seguinte. Nosso exemplo 1, eu vou considerar que a circunferência tem raio igual a 2. E aí a gente vai fazer as contas aqui. Então, o comprimento da circunferência ele é dado por 2 vezes π vezes o valor do raio, só que o nosso raio aqui vale 2. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, 4π. Mas se você quiser utilizar o valor aproximado do π aqui, que é o 3,14, vai ficar 4 vezes 3,14. E no final, esta multiplicação aqui vai resultar em 12,56. E aí, quantas vezes o comprimento do raio cabe dentro do comprimento da circunferência? Para poder fazer isso, basta que a gente faça o seguinte. A gente pegue aqui o comprimento da circunferência e divida pelo valor do raio. O comprimento da circunferência aqui é 12,56. Comprimento do raio, 2. Então, vamos dividir 12,56 por 2. E se você efetuar essa divisão aí, você vai encontrar este número aqui, que é aproximadamente 6,28. Ok? Agora, bora para o nosso segundo exemplo, que vai ser o seguinte. Vou trocar aqui a tela. No nosso segundo exemplo, eu vou considerar aqui que o raio mede 7. Esse nosso segundo exemplo. E aí eu vou proceder da mesma forma. E o raio mede 7, então vai ficar da seguinte forma. E aí deixa eu só ajustar aqui a tela porque não apareceu aí para vocês. E eu vou trazer isso um pouco mais para cá. Pronto, está aparecendo aí para vocês por completo na tela. Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes o π vezes o valor do raio. Só que o nosso raio aí mede 7. Então, vai ficar aqui 14π, né? Porque é 2 vezes 7, 14. 14 vezes π, 14π. Ou se você preferir, você pode trocar o π pelo seu valor aproximado, que é 3,14. Então, vai ficar 14 vezes 3,14. E isso vai resultar aí, essa multiplicação, em 43,96. E aí, para a gente saber quantas vezes o comprimento do raio
cabe dentro do comprimento da circunferência, eu vou pegar aqui e vou dividir o comprimento da circunferência pelo comprimento do raio. O comprimento da circunferência é 43,96. O comprimento do raio é 7. Se você fizer essas continhas aí, vai dar aproximadamente 6,98 outra vez, tá? Outra vez apareceu o 6,28. Perdão aqui. 6,28 novamente. E aí, por que vai aparecer aí 6,28? Será que foi por causa do raio ter escolhido o raio 2 ou ter escolhido o raio 7? E aí a resposta para isso é não. Sempre vai acontecer esse valor aproximado. Por que vai sempre acontecer esse valor aproximado? Porque é o seguinte, se você lembra da expressão que calcula o comprimento da circunferência, ela é 2 que multiplica π, que multiplica o raio. Se você pegar aqui essa expressão e dividir os dois lados pelo raio, ou seja, pega aqui, ó, comprimento dividido por r, então vai ser, comprimento é 2 vezes π vezes o raio, e aí você divide pelo raio. O que é que vai acontecer? Como aqui em cima estamos multiplicando, eu posso chegar aqui e dividir o raio de cima com o raio de baixo. E aí eu vou acabar encontrando quanto nessa história. Eu dividi aqui 2π. Talvez não esteja muito claro, mas se você trocar o π por 3,14, você vai encontrar aqui e vai ficar 2 vezes 3,14. Isso dá 6,28, como a gente tinha encontrado. Significa dizer que, independente do tamanho do raio aqui, da circunferência, dependente do tamanho dele, sempre que você dividir o comprimento da circunferência pelo comprimento do raio, você vai perceber que vai dar aproximadamente 6,28 ou, vou escrever aqui embaixo, vai dar 6,28 ou 2π. Significa dizer que cabe dentro de uma circunferência 6 raios e um pouquinho do raio, tá? Ou 2π raios. Tranquilo? Conto contigo na segunda aula.